Continuando com a distinção que Norberto Bobbio faz entre a democracia antiga e a democracia moderna, um outro aspecto importante diz respeito ao fato que na Grécia Antiga, quando havia necessidade de algumas deliberações mais prolongadas, que exigiam, às vezes, um estudo um pouco mais detido da temática, enfim, que havia necessidade de se estabelecer algumas pessoas que efetivassem, enfim, esta função, os seus integrantes muitas vezes eram escolhidos por sorteio, ou seja, se entendia ali que não havia propriamente um processo de delegação de poder, mas que um conjunto de cidadãos, por sorteio, ficaria responsável por tomar uma determinada decisão, por representar Atenas, enfim, às vezes na negociação relativa à guerra, alguma outra temática. Então, a escolha dos representantes não se dava propriamente por um processo de eleição, né? Mas muitas vezes por um processo de escolha, diferente da maneira como se entende a democracia moderna. A democracia moderna, o instituto da eleição é um elemento fundamental, ou seja, um processo através do qual o conjunto dos cidadãos delega o seu poder para um determinado número de representantes que agem em seu nome. Então, claro que a eleição, ela não esgota o que é propriamente a democracia, né? Isso até é algo muito importante hoje, que a gente está assistindo aí manifestações de rua de cunho nitidamente fascista, né? A própria eleição de um presidente da República que tem esse perfil, né? As reivindicações por ditadura militar, AI-5, censura. Então, digamos assim, essas aberrações que o cenário político brasileiro na atualidade tem apresentado, elas, muitas vezes, o argumento, né, é que na ditadura brasileira você teve eleição, né? Agora, a grande questão é, a existência de eleição não caracteriza a democracia, né? Em primeiro lugar, que, para recolocar a verdade do fato histórico, né, todo o processo eleitoral dentro da ditadura militar foi um processo manipulado, adestrado, no qual os militares estabeleciam o jogo segundo a conveniência do seu projeto de poder, né? Segundo lugar, essas eleições, o resultado delas era facilmente suspenso, né? Então, o povo poderia eleger o conjunto de representantes, mas a hora que a junta militar quisesse, que o ditador de plantão determinasse, você fechava o Congresso, então não tinha efetividade, né? Então, até havia uma brincadeira na época da ditadura que você tinha, inclusive, o bipartidarismo, ou seja, você não tinha liberdade de organização partidária, além das duas posições estabelecidas pelo próprio governo ditatorial, e até se brincava que existia a Arena e o MDB. A Arena era o partido do sim e o MDB era o partido do sim senhor, né? Então, ou seja, a brincadeira, uma anedota para mostrar, né, o grau de restrição do exercício do processo eleitoral. Mas isso tudo para dizer o seguinte: a existência de procedimentos eleitorais não caracteriza por si só a democracia na modernidade. Então, a democracia na modernidade, ela tem ela traz consigo um conjunto de exigências procedimentais e de ordem também substancial que a mera realização de um processo eleitoral não garante. Ela vem enquadrada, né, dentre outros, dentro do contexto do Estado de Direito. Então, o Estado democrático sem Estado de Direito, ele inviabiliza a própria natureza do processo democrático. Enfim, mas o fato é que eleições hoje são um elemento fundamental na caracterização do processo democrático moderno. Eleição de representantes, diferente do processo eleitoral na Grécia Antiga, que aí você tinha deliberação direta e quando havia necessidade de, digamos, um grupo menor para exercer alguma função, já disse, se resolvia isso dentro de um processo de sorteio, né, de uma atividade, né, de um procedimento de sorteio, né? Além do que, na democracia
moderna, a gente já comentou isso, há uma espécie de contraposição, né? Então, entre decisão popular e eleição dos governantes. Algo que era diferente dentro da democracia ateniense, na medida que, eventualmente, qualquer procedimento eleitoral, ele não se contrapunha. Além de ser exceção, não havia uma contraposição entre o processo de escolha de algum representante, que via de regra, já disse, era às vezes por sorteio, com a deliberação popular. A deliberação popular direta era soberana. No caso da democracia moderna, a deliberação direta é complementar, é acessória. A gente para por aqui, para o vídeo não ficar pesado, já retornamos já já.